Então, ele vai dizer, eu sou o principal. E por que ele fala isso? Eu sou o principal dos pecadores. Por que ele fala isso? E aí nós vamos entender um pouquinho. 1 Timóteo, capítulo 1, o versículo 16 vai explicar. Ele explica por que ele é o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele, para a vida eterna. Aí a gente precisa conhecer um pouquinho Paulo. Quem foi esse homem? Paulo foi um homem que, resumidamente, ele assolava, ele perseguia, ele devastava a igreja do Senhor Jesus. E ele declarou isso, achando que isso era o zelo da lei. Ele estava sendo zeloso da lei quando perseguia e assolava a igreja. Por quê? Olha que coisa interessante de você pensar. Mas deixa eu mostrar primeiro onde é que está isso. Filipenses capítulo 3, a partir do verso 4, Mauri. Ele vai falar, se alguém podia confiar na carne, confiar em si mesmo. Se alguém podia dizer assim, eu vou para o céu porque eu sei aquilo que eu faço, a pessoa boa que eu sou zeloso, eu nunca fiz mal a ninguém. É o que ele diz mais ou menos aqui. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. E olha o currículo dele. Eu sou circuncidado ao 8º dia, eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, então tá toda a parte teológica dele aqui. Eu sou do povo santo escolhido pelo Senhor. Ele escolheu o povo menor de todos para mostrar a sua graça e seu poder. Eu sei, eu tenho o mesmo sangue de Abraão, eu venho deles. Nenhum de nós tem isso aqui. Mas ele batia no peito dizendo, eu sei de onde eu venho. Eu sei quem eu sou. E ainda ele vai aprofundar mais. Segundo o zelo, olha lá, perseguidor da igreja. Por que ele fala isso? Segundo o zelo. Porque para os escribas e fariseus, Jesus veio trazer uma grande arruaça quando ele veio aqui à terra. Ele veio quebrar a lei de Moisés. Eles falaram isso, ele veio para quebrar a lei de Moisés. E por que ele era zeloso? Eu sou zeloso porque a lei de Moisés, ela é poderosa. É nela que nós estamos firmados. E você vem para transgredir a lei de Moisés? Então ele foi zeloso para acabar com esse povo. Não é assim que se faz. Não mexa com a lei de Moisés, porque nós somos zelosos dela. Entende? É isso que ele viu. Até o dia que Jesus chega para ele e fala, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Você sabe o que significa isso? É bonito isso, gente. O aguilhão é uma vara com uma ponta na frente para você tocar o gado. Tá? Você vai tocando o gado aqui, ó, para poder conduzir o gado. Recalcitrar contra os aguilhões é a mesma coisa que, Paulo, a graça vem, mas você fala, não, mas é a lei, mas é Moisés. E a graça vem, você não está conseguindo entender isso, até a hora que ele é desmontado, quebrantado pelo Senhor. Fala, é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. E aí ele fala, levanta. Ele caiu, né? Ficou cego. Levanta. E vai até Damasco. Porque Ananias vai lá orar por você. E Ananias não queria ir. Eu não vou, não. De jeito nenhum. Ananias, vai. Não, não vou. Aquele que perseguia a igreja? Não, não, não. Vai, porque esse é para mim um vaso escolhido. E eu te mostrarei o quanto ele vai padecer pelo meu nome. Eu entendo que existe uma coisa minha, tá? Por que ele falou que era o principal? Porque ele foi escolhido ali para ser um exemplo mesmo, para toda a humanidade. Porque se Paulo fez o que fez com a igreja, se Paulo fez o que fez, e olha, não está muito escrito aqui sobre as coisas que ele fez, mas a palavra assolar é muito forte. Um dos exemplos foi daquele que pregou diante de uma multidão, não se calou, viu o céu aberto levando pedrada e morreu apedrejado, dizendo, eu vi a Deus, eu estou vendo a Deus, e Jesus à sua direita. Esse foi Estevão. Ele não negou Jesus. E o apóstolo Paulo estava lá, porque colocaram as vestes de Estevão aos pés dele. Como se ele estivesse consentindo, dizendo, esse aí pode apedrejar. Então, imagina quantos que não sofreram nas mãos de Paulo. Quantos que ele não viu morrer? Quanto que ele não viu ser torturado, açoitado? E aí, quando se mata, quando uma pessoa faz um mal a uma nova criatura, a um cristão, vocês fazem ideia do que é isso? Vocês fazem ideia do que é isto? Quando uma pessoa faz um mal a alguém que está em Cristo Jesus. Qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que pusesse ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançado no mar. O que são os pequeninos? Todos aqueles que estão em Cristo, amados. Todos que nasceram de novo. Um dos meus pequeninos. Não temais, meu pequeno rebanho, povozinho de Jacó. Não temais. Então, imagina que Paulo teve que arcar com a nova vida. Eu vou dizer a vocês, amados, o apóstolo Paulo ele tinha uma vida que, segundo a teologia, ele era... Quem sabe, o que Paulo fazia?
fazia tendas. E fazer tendas naquela época significa que ele era da construção civil, tá? Por quê? Porque o povo de Israel, coisa que ele mais viveu foi tenda, foi barraca. Então ele sabia muito bem como fazer isso e ganhava muito dinheiro. Segundo a teologia, Paulo era um homem próspero. Ele era fariseu era próspero. Como é que o fariseu se vestia? De púrpura e de linho finíssimo, tá? Esse era o fariseu. Então, tudo indica que ele era muito próspero. Mas agora eu quero mostrar para vocês, a gente leu outro dia sobre isso. Quero mostrar para vocês o que foi que aconteceu com a vida dele depois do novo nascimento. Então, eu mostrarei o quanto ele vai padecer pelo meu nome. Eu sou o principal, digno de toda aceitação, essa palavra, creia em mim. O apóstolo Paulo está dizendo, Jesus veio e me salvou. Se ele me salvou, amado, não deixe de crer nisto. Não deixe de crer. Não tem ninguém pior. Não existe nenhum ser humano que não possa ser salvo. Não existe. Não importa o que você fez. Não importa o que você tenha feito. A graça, tem graça. Aliás, não tem só graça, não. É superabundante graça. Onde abundou o pecado? Superabundou a graça. É muita graça. E o Deus de toda graça está olhando. Mas vamos ver. Por que Paulo teve que ouvir isto? Paulo, a minha graça te basta. Porque agora, em mim, eu e você vai ser o maior de todos os pregadores. Mas isso vai custar muito da tua vida. E o apóstolo Paulo, o que fez? Eu quero o Senhor, não me importa. Não me importa. Eu quero ser salvo. Eu quero entrar no céu. É isso que eu quero. Nem que isto, eu tenho que gastar toda a minha vida. E aí, vamos ver. 2 Coríntios, capítulo 11. Oh, novo nascimento tremendo. Mas ele traz, são hebreus. Olha lá, lembra que a gente viu agora em Filipenses? Eu sou circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, hebreu de hebreus. São hebreus. Também eu. São israelitas? Eu também sou. São descendência de Abraão? Também eu. Olha como é que é bacana, né? A gente vê, acabamos de ver em Filipenses, aqui ele está ratificando. Porque ele foi questionado durante muito tempo. Ele não foi aceito como apóstolo. Ananias teve medo, imagina os outros. Tá? Ele não foi aceito como apóstolo, ele teve muita dificuldade. O abortivo, né? Ele foi como um abortivo. Aquele último. Vamos lá. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Agora vamos lá. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigos de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. Eu já expliquei aqui, né? O que é açoite e como é que isso é. Só para você lembrar de Jesus. Jesus foi açoitado antes de ser levado para a cruz, tá? Aquele filme Paixão de Cristo é um bom filme para ver. Normalmente, quando se fazia açoites, se escolhia um instrumento. Podia escolher alguns. Mas em alguns casos se escolhia um instrumento que eram tiras de couro e na ponta tinham ossos quebrados, tá? Então, quando batia nas costas, o osso, ele abria a carne, ele abria a pele, tá? Então você imagina como é que o apóstolo Paulo ficou. Ele tomou 5 quarentenas. 5 vezes 4? 200. Menos uma, né? Vamos lá. Versículo 25. 3 vezes fui açoitado com varas. Olha mais. Vai colocando na conta. Mais uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens. Muitas vezes. Em perigos de rios. Em perigos de salteadores. Em perigos dos da minha nação. Em perigo dos gentios. Em perigos da cidade. Em perigos do deserto. Em perigos do mar. Em perigos entre os falsos irmãos. E olha aqui. Em trabalhos e fadigas. Em vigílias muitas vezes. Em fome e sede. Em jejum muitas vezes. Sofri frio e nudez. Eu lhe mostrarei o quanto vai padecer pelo meu nome. Um fariseu que vivia de linho finíssimo e de púrpura, um fariseu que tinha uma condição financeira avantajada, que estava muito bem colocado na sociedade, era uma pessoa irrepreensível da lei, ele cresceu aos pés de Gamaliel, que era como Nicodemos, ele era respeitado, o Senhor o chamou para o ministério. O chamou com a superabundante graça, alcançando ele, e ele deixou tudo para viver isto.